Da nossa videoaula é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Mas, para a gente entender esse tema, é necessário saber o que é o produto vetorial. Por isso, a gente vai relembrar um pouco sobre como que se calcula o produto vetorial. O produto vetorial, ele é escrito como sendo, por exemplo, eu tenho um vetor U, e ele vai ser vetorial com um vetor V. É assim que eu escrevo, U vetorial com V. E o resultado desse cálculo, ele vai me dar um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e a V, que vai ser X, Y e Z. Para a gente relembrar como calcula, vamos observar esse exemplo aqui. Ele pede para calcular o produto vetorial entre U e V, onde U é 3, 1 e 2 e V vale menos 2, 2 e 5. Então, para mim calcular, é só eu fazer a determinante, onde no início eu coloco I, J e K, que são os meus valores unitários, e vai representar X, Y e Z. Então, eu inicio pelo meio, e 5 vezes 1 vezes I vai dar 5I. Depois, 2 de cima e 1 de baixo, que vai dar menos 4J. 2 de baixo e 1 de cima, que vai dar mais 6K. Depois eu volto e coloco um sinal negativo aqui. Então, vai ficar menos vezes menos 2 vezes 1 vezes K, que vai dar mais 2K. Depois, aqui, 2 de cima e 1 de baixo, menos 15J, depois 2 de baixo e 1 de cima, menos 4I. Então, aí eu junto o que tem I, o que tem J e o que tem K. Então, o 5 com menos 4 vai dar I, o J com o J, que vai dar menos 19J, e o K com o K, que vai dar mais 8K. Então, eu encontrei um vetor que é simultaneamente ortogonal a U e V, que vai ser o 1, que está acompanhando o I, menos 19 e mais 8. Agora que nós já relembramos o que é o produto vetorial, vamos ao tema principal da nossa videoaula, que é utilizar o módulo do produto vetorial para interpretações geométricas. Então, a gente tem esse exemplo 1 aqui, onde ele dá os vetores U, que os valores são 1, menos 1 e 1, e V, que os valores são 2, menos 3 e 4. E ele pede para calcular a área do paralelogramo determinado por U e V. Então, ele nos dá essa figura, que nos mostra que esse é o nosso vetor U e esse é o nosso vetor V. Esses dois vetores eu consigo fazer um paralelogramo, e ele quer saber a área desse paralelogramo. Eu sei que a fórmula para mim calcular a área de um paralelogramo vai ser o módulo do vetor U vetorial com V. Então, por meio dessa fórmula, eu consigo achar a área, que foi o que a gente fez aqui. U vetorial com V, eu vou fazer a determinante, né? Então, eu vou fazer esse com esse com esse com esse, e eu vou chegar nesse resultado aqui, menos 1, menos 2 e 1. Agora, eu achei o meu vetor, que é vetorial, que é produto vetorial de U e V, mas só que ele está em módulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esses valores na raiz quadrada, elevando eles ao quadrado. Então, se é menos 1, eu vou colocar menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais o meu menos 1 ao quadrado. Então, esses valores vai dar 1, né, que dá aqui, o menos 2 ao quadrado vai dar 4, e o menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, aqui é só eu somar, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então, quer dizer que a área do meu paralelogramo é raiz de 6. Já na letra B, ele pede a área do a altura, do paralelogramo
relativo à base definida pelo vetor u, ou seja, relacionada a essa base aqui, a minha base de u. Ele quer saber essa altura. Então, como é que eu faço? Eu sei que a fórmula de área é base vezes altura. E eu sei que a minha base, que ele disse aqui, é u. Então, eu coloco aqui o módulo de u, porque tem que ser valores positivos, vezes a altura. Jogando esse u para isolar a altura, vai ficar área dividido pelo módulo de u. Eu sei que a minha área é o quê? O meu produto vetorial entre u e v, dividido pelo módulo de u. Eu não preciso fazer isso de novo, porque eu já fiz na letra A. Então, eu só venho aqui e pego o valor que eu achei, que é raiz de 6. Então, eu vou colocar raiz de 6 sobre o módulo de u. Como está em módulo, eu tenho que fazer o mesmo esquema. Colocar na raiz quadrada e fazer o todos elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado mais 1. Então, isso vai dar 1, 1 e 1. Então, quer dizer que 1 mais 1 mais 1 vai dar raiz de 3. Simplificando raiz de 6 dividido por raiz de 3, eu vou ter como resultado da altura do meu paralelogramo raiz de 2. No exemplo 2, ele pede para determinar o vetor x, tal que x seja ortogonal ao eixo do y e u é igual a x vetorial com v, sendo que u é 1, 1 e menos 1, e v é 2, menos 1 e 1. Então, se ele diz que que o vetor x é ortogonal ao eixo y, quer dizer que o meu y ele vai ser igual a 0. Então, eu vou ter um vetor. Meu vetor é x, y e z. Então, eu quero descobrir x. Eu sei que o meu y é 0. E eu sei que eu preciso descobrir também o meu z. E ele me diz que eu tenho um vetor u que é igual a eu fazer o produto vetorial de x e v. Então, é só eu jogar na determinante. Eu coloco que o meu u, que são esses valores, vai ser igual ao resultado da minha determinante, onde eu vou colocar o valor do meu vetor, que eu não sei ainda, que é x, o 0 e o z, e o valor do meu vetor v, que é 2, menos 1 e 1. Fazendo a determinante, eu consigo descobrir que eu tenho 0i mais 2jz menos kx, 0k menos jx mais e. Juntando os termos semelhantes, eu vou ter esse mais esse, eu vou ter somente z, que está aqui. O 2jz menos o jx, eu vou ter um menos x mais 2z. Vou pegar o menos x com o 2z. E por último, aqui eu tenho um menos kx com 0k, então vou pegar o x. Então, eu cheguei nesse resultado, que o meu vetor u, ele é igual a z menos x mais 2z e menos x, perdão. Então, eu jogo isso em um sistema, observando que o z aqui é igual ao meu 1, o meu menos x mais 2z é igual a esse 1 aqui, e o meu menos x é igual ao meu menos 1. Coloquei aqui, separado. Eu sei que o meu z é 1. O meu menos x é igual a menos 1. Então, se eu multiplico isso aqui por menos 1, eu vou saber que x é igual a 1. E aqui seria somente para mim comprovar, no caso, né? Então, porque se eu tenho 1, vai ser menos 1, porque eu tenho menos daqui, mais 2 vezes o meu z, que é 1. Ou seja, eu vou ter que menos 1 mais 2, que vai ser 1. 1 é igual a 1, ou seja, eu tenho um resultado 1 aqui, que é igual a 1 aqui. Me comprova que esses dois resultados estão certos. Então, o meu vetor x, ele vai ser os valores 1, 0 e 1.